Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área mais uma vez. Estamos aqui para a gente trabalhar a nossa segunda aula referente ao concurso dos Correios, tá certo? Da banca IBFC. Fizemos a nossa primeira aula, falamos de alguns tópicos importantes, trabalhamos as nossas 20 primeiras questões. Nesse segundo material, nós temos mais 20 questões específicas e nós vamos trabalhar outros assuntos dentro daquilo que vai ser pedido. Então, você vai encontrar aqui regra de 3 simples, regra de 3 composta, a parte de porcentagem e a parte de juros, tá certo? E aí você vai conhecendo a banca e vai vendo o seu perfil, tá certo? Show de bola? Se organize então, pegue seu material. Vamos projetar aqui a nossa primeira questão de forma específica, tá certo? Para a gente começar aqui a nossa aula. Bom, e a gente vai começar as nossas primeiras questões, vai ser referente à parte de regra de 3 simples, e você vai ver que é bem tranquilo quando se diz respeito a essa etapa, né? A essa parte da matéria da banca. Vamos lá então, a nossa primeira questão fala assim, ó. Em um hospital, 4 médicos, então veja, 4 médicos atendem em média 54 pacientes. Então, 4 médicos atendem em média 54 pacientes por dia. Se você quiser, você já pode ir colocando assim, ó. Eu tenho 4 médicos, certo? Que atendem, né? Equivale a 54 pacientes. Aí, o que o problema fala? Considerando 6 médicos, se eu tiver agora 6 médicos, né, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, e aí, X. Então, se eu tenho 4 médicos, eles atendem 54 pacientes. Se eu tenho agora 6, quantos pacientes que serão atendidos, né? Proporcionalmente falando, matematicamente falando. Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples. E aí, mesmo sendo uma regra de 3 simples, você vai precisar fazer a seguinte análise. Você precisa ver se médicos e pacientes, eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Você precisa fazer essa análise, porque dependendo do que acontecer, tá? O processo aqui não é simples. Você vai ter que tomar mais cuidado. Mas você sempre analisa. Vamos lá. Por exemplo, se 4 médicos atendem 54 pacientes, se eu tenho 6 médicos, ou seja, eu aumentei a quantidade de médicos, eu entendo que se eu tenho agora mais médicos, eu consigo atender mais pacientes. Concorda comigo? Pensa como se fosse na vida real. Imagine que você foi num postinho de saúde, tinha lá 4 médicos, e esses 4 médicos conseguem atender 54 pessoas, né? Se eu tenho agora 6 médicos, você concorda que a gente vai conseguir atender mais pessoas? Então, a gente aumentou o número de médicos, a gente aumenta o número de pacientes, né? Bom, então, veja, as setinhas, elas estão para o mesmo sentido. Se as setas estão para o mesmo sentido, seja para cima ou para baixo, não interessa, tá? Então, mas se elas estão para o mesmo sentido, você vai afirmar que, no caso, médicos e pacientes, aqui, eles são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Se as setas tivessem sentidos contrários, né? Se você tivesse uma seta para cima e uma seta para baixo, por exemplo, aí elas seriam inversamente proporcionais, correto? E aí o processo você teria que ter um cuidado maior. Bom, então já que nós vimos que são diretamente proporcionais,
você trabalha a questão de forma direta. Então, eu tenho uma regra de 3 simples, você vai multiplicar em cruz. Então, você vai ter ali, ó, 4 que multiplica x, e você vai ter que 6 que multiplica 54. Daqui, então, você tem 4x, que é igual 54 que multiplica 6, vai ser 324. Passa o 4 dividindo, x aqui vai ser 324 sobre 4. Quando você divide, você vai ter x igual a 81. Se eu tenho, então, 6 médicos trabalhando, nós vamos conseguir atuar um total de 81 pessoas. Tá? Eles vão conseguir atender 81 pessoas. Sendo assim, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra E. Então, essa nossa primeira questão foi o nosso aquecimento. Aquecimento aqui dessas 20 questões que nós vamos trabalhar nessa aula, tá certo? Maravilha. Então, feito a primeira questão, qualquer coisa, pausa o vídeo, vai fazendo as suas devidas anotações e depois você prossegue uma a uma. Vamos pegar então a nossa segunda questão, que é referente também à regra de 3 simples. A questão fala assim: em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante o intervalo, correto? Então, vamos começar a colocar assim, ó, eu tenho 120 alunos que consomem um total de 15 litros de suco no seu intervalo. Aí o problema vai falar assim, ó, se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção para atender 200 alunos, seria necessária uma quantidade em litros de suco igual. Então, agora, nós vamos ter 200 alunos, né? Isso equivale a X litros de suco. Então, vamos fazer a nossa análise. A gente precisa saber se alunos e sucos são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo, 120 alunos consomem 15 litros de suco. Se eu tenho 200 alunos, ou seja, a gente aumentou a quantidade de alunos, matematicamente falando, nós vamos também ter que aumentar a quantidade de litros de suco. Então perceba que as nossas setinhas, elas estão para o mesmo sentido. Se elas estão para o mesmo sentido, nós vamos afirmar que alunos e sucos são diretamente proporcionais, certo? Diretamente proporcionais. Beleza. Montada essa regrinha de 3, agora a gente trabalha. Vamos lá, você vai ter aqui, ó, 120 que multiplica x, que vai ser igual a 200 que multiplica o 15, correto? Logo, você tem 120x, que vai ser igual 200 que multiplica 15, você vai achar 3.000. Então, vamos colocar aqui, ó. Passa o 120 dividindo, então você tem 3.000 sobre 120. Efetuando essa divisão, você vai ter x igual a 25 litros. Então, se eu tenho agora 200 alunos, matematicamente falando, nós vamos precisar ter 25 litros de suco, tá certo? E aí, então, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra C, correto? Perceba que foi semelhante à nossa primeira questão. Então, trabalhamos as duas primeiras. Nós temos aí mais uma questão referente à regra de 3 simples. Agora você já recordou o processo. Veja, ó. Em uma empresa, 8 funcionários da produção são produzidas 180 cadeiras mensais. Então, você tem aqui, ó,
8 funcionários produzem 184 cadeiras por mês. Aí o problema continua. Com a necessidade de se produzir 500 cadeiras, então agora vem de cá, 500 cadeiras, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários para produção. Então, no total, quantos funcionários nós vamos precisar para produzir 500 cadeiras? Então, tá aqui, ó. Perfeito. Montamos a regra de 3 simples. Então, nós temos que saber o seguinte: se funcionários e cadeiras são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você vai pensar o seguinte, vamos lá. Se 8 funcionários produzem 184 cadeiras, para eu produzir 500, ou seja, aumentamos o número de produção de cadeiras, né? Então, matematicamente falando, a gente vai ter que aumentar a quantidade de funcionários. Então, perceba que as setinhas estão para o mesmo sentido, e se elas estão para o mesmo sentido, nós vamos falar que funcionários e cadeiras são diretamente proporcionais. Correto? Perfeito. Se são diretamente proporcionais, você já sabe, você resolve diretamente. Então, você vai ter aqui, ó, 184 que multiplica x, certo? Que vai ser igual a 8 que multiplica 500. Então, dali, ó, você tem o seguinte: 184x vai ser igual 500 que multiplica 8, vai ser 4.000. Dali, então, você tem que x é igual a 4.000 dividido por 184. O segredo agora vai estar aqui, ó. Por exemplo, x é igual. Se você divide 4.000 por 184, você vai achar um valor aproximado de 21,7. Pense bem, como nós estamos trabalhando com pessoas, eu não posso ter 21 pessoas mais um pedaço de outra. Se eu afirmar que são 21 funcionários que nós vamos precisar, né, o gabarito vai ficar errado. Porque nós temos, depois da vírgula, mais um pequeno valor. Então, para ficar de forma completa e correta, na verdade, nós vamos precisar, a gente arredonda para mais, nós vamos precisar de 22 funcionários para dar conta desse serviço. Por isso que a nossa alternativa é a letra A. Para complicar um pouquinho, a banca poderia ter colocado nas alternativas o 21. E aí o que iria acontecer? Né? Muitos alunos iriam marcar o 21. Muitos alunos, certo? Mas outros, por exemplo, iriam ter essa percepção. E falar, não, mas se deu ali 21,7, eu não posso falar que são 21 pessoas, né? Não ia dar o valor exato. Então, a gente arredonda para mais nessas situações. Então, tome cuidado com isso. Mas como a banca não colocou ali nas alternativas o 21, então, querendo ou não, né, de forma automática, o pessoal deduz que, dentre as alternativas, a que bate, a mais próxima, seria 22. Tá certo? Muito bem. Então, veja, passamos pelas nossas 3 primeiras questões, e as 3 primeiras questões foi referente à regra de 3 simples. Agora, o que acontece? Nós vamos falar de regra de 3 composta. E aí, regra de 3 composta, você vai perceber que existe uma metodologia que nós vamos utilizar. Então, preste atenção nas 3 etapas que você precisa aplicar. A primeira etapa
é a montagem, que nada mais é que a interpretação do problema. Vamos lá, olha só. O problema 4 fala assim: para a realização de um serviço de alvenaria, veja, 6 pedreiros, né, trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as suas grandezas. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho pedreiros, então vou colocar aqui, ó, pedreiros. Nós temos horas dia, então nós temos horas dia, e nós temos o tempo que é dado em dias. Então, nós temos o tempo que é dado em dias. Então, você põe o seguinte: 6 pedreiros que trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Agora, nós vamos para a próxima etapa. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, então vou colocar aqui, trabalhando 12 horas por dia, vou colocar aqui, no mesmo ritmo. Então, o total de dias necessários para completar a obra, então aqui fica X. Então, a primeira etapa para você trabalhar uma regra de 3 composta é a interpretação do problema, é a identificação e a montagem de suas grandezas. Então, nós temos ali pedreiros, horas dia e tempo que é dado em dias. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa agora é a mais difícil. Você vai, né, relacionar de 2 em 2, né, para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, é o seguinte, você sempre vai pegar a razão aqui no caso, que tem a incógnita, e você vai relacionar com as outras duas. Então, eu vou relacionar horas dia com tempo dias e o número de pedreiros com tempo em dias. Primeiramente, vamos pegar horas dia e tempo dias. Veja, trabalhando 8 horas por dia, fizeram o serviço em 5 dias. Se eles trabalham 12 horas por dia, por exemplo, veja que horas dia aumenta. Se eles aumentam a sua jornada de trabalho por dia, você concorda que, matematicamente falando, eles vão terminar em menos dias? Se trabalhando 8 horas por dia, veja, se trabalhando 8 horas por dia, eles fizeram o serviço todo em 5 dias, se eles trabalharem mais horas por dia, eles vão gastar menos dias. O serviço vai andar mais rápido. Então, agora veja, se uma setinha está para cima, a outra está para baixo, então elas são inversamente proporcionais. Então, aqui eu vou colocar, ó, inversamente proporcionais. Horas dia e tempo em dias são inversamente proporcionais. Agora veja, nós vamos relacionar o número de pedreiros com tempo e dias. Lembre-se sempre disso. Você vai pegar a razão que tem a incógnita com as outras. É sempre assim. Então, ó, 6 pedreiros fizeram o serviço em 5 dias. Se eu tenho agora menos pedreiros, nós diminuímos aqui, matematicamente falando, você concorda que nós vamos gastar mais tempo? Se eu diminuir minha mão de obra, então o tempo vai ser maior. Então, mais uma vez, eu tenho uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Setinhas opostas. Então, eu vou afirmar que pedreiros e tempo em dias são também inversamente proporcionais.
Essa segunda parte de um problema de regra de 3 composta é a mais cuidadosa. Porque se você errar ali, se era para ser diretamente, e você falar que é inversamente, ou vice-versa, se isso acontecer, você erra o problema. Bom, então, chegamos na terceira etapa, que é a conclusão. Mas mesmo assim, você tem que tomar um cuidado. Como que você procede? Eu vou pegar aqui, ó, a fração que tem a incógnita, 5 sobre x, vou deixar ela sozinha. E as outras você vai pensando assim, ó, eu tenho ali 8 sobre 12, tá vendo aqui, ó, 8 sobre 12 e 6 sobre 4. O que vai acontecer? Como elas são inversamente proporcionais, você vai ter que inverter. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 sobre 8, eu inverti, e aí você coloca vezes 4 sobre 6, certo? Aí eu inverti, e aí você sempre coloca na forma de produto. Sendo assim, ó, o que vai acontecer? Você tem 5 sobre x, que vai ser igual, preste atenção. Ó, produto de frações, 12 que multiplica 4 é 48, sobre 8 que multiplica 6 é 48. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui, ó, se você simplificar, já que são iguais, vai ser 1. Então, 5 sobre x é igual a 1. Passo x multiplicando, x vezes 1 é x. X é igual a 5. Aí, o tempo também deu 5. Então, assim, ó, como que eu vou ler a interpretação? 6 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, faz o serviço em 5 dias. Se eu tenho agora 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, nós concluímos que vão gastar 5 dias também, proporcionalmente falando, matematicamente falando, correto? Então, dentre as alternativas, ficamos com a letra E. Aí você fala, ué, professor, pode dar o mesmo valor? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Bom, e aí eu quero que você se atente, porque eu peguei agora questões da banca, referente à regra de 3 composta, para você conhecer a banca, e aí você vai perceber meio que um padrão. Não é sempre, não fique na sua cabeça que vai ser assim sempre. Mas, coincidentemente, as questões que eu peguei, certo, tiveram o mesmo padrão. Bom, então fizemos aqui a questão de número 4. O que acontece? Então, sempre são 3 etapas para você trabalhar regra de 3 composta. Interpretação, que é onde você vai identificar as suas grandezas. Aí depois, análise de 2 em 2 razões para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Você sempre vai pegar a razão que tem a incógnita com as demais. E a terceira etapa é você concluir o problema, tá certo? Como nós fizemos aqui. Quer ver? Vamos lá. Se você ainda está recordando agora, está começando a pegar a manha, temos mais. Olha a questão de número 5. A questão vai falar assim: 5 pedreiros, então, ó, 5 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia durante 4 dias. Opa! Então, primeiro passo, vamos identificar aqui as nossas grandezas. Eu tenho pedreiros, então vamos colocar aqui. Eu tenho horas dia, vamos colocar aqui. E eu tenho tempo, que vai ser dado em dias. Vamos colocar as primeiras informações. Olha só, são 5 pedreiros trabalhando 8 horas por dia durante 4 dias, certo?
Agora a gente vai continuar. Eles constroem um muro. Se um pedreiro for demitido, ou seja, vamos ficar com 4 agora, o total de horas por dia que os demais pedreiros devem trabalhar, vou colocar X aqui, para construir um muro com as mesmas características do primeiro, durante 5 dias. E aumentou aqui mais um dia para eles trabalharem em cima desse muro. Bom, montamos, interpretamos no primeiro momento. O segundo momento, então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a razão que tem a incógnita e você vai relacionar com as outras para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui, ó, horas dia e tempo em dias. Vamos analisar as duas primeiro. Se 8 horas por dia fizeram se trabalhando 8 horas por dia fizeram o serviço em 4 dias, né? Se eu tenho agora 5 dias para fazer o serviço, se eu aumentei aqui, eu posso diminuir a quantidade de horas por dia trabalhadas. Então eu vou repetir. Se eu tenho aqui, se trabalhando 8 horas por dia fizeram o serviço em 4 dias, se eu tenho agora 5 dias, né, se eu aumentei o número de dias, matematicamente falando, eu posso diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então ali eu tenho setinhas opostas. Uma sobe e a outra desce. Se isso aconteceu, eu vou afirmar que horas dia e tempo dias são inversamente proporcionais. Correto? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, o número de pedreiros e nós vamos relacionar, né, a horas dia, que está aqui, ó. Nós vamos fazer isso. Então, vai ficar o seguinte. Vamos lá. Trabalhando, pensa assim, ó. 5 pedreiros fizeram todo o trabalho trabalhando 8 horas por dia. Se nós temos agora 4 pedreiros, né, nós diminuímos aqui, para dar conta do nosso serviço, matematicamente, nós vamos ter que aumentar a carga horária diária de trabalho. Concorda? Então aqui, ó, se 5 pedreiros fizeram todo o seu trabalho, trabalhando ali 8 horas por dia, tá? Se nós temos agora 4 pedreiros, se a gente diminuiu a nossa mão de obra, né, matematicamente, nós vamos ter que aumentar a jornada de trabalho por dia. Então, o que nós estamos presenciando ali? Nós temos uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Elas são contrárias. Então, o número de pedreiros e horas dias são inversamente proporcionais, certo? Então, mais uma vez, o que aconteceu aqui, ó? Tudo é inversamente, assim como na primeira questão. E aí agora a gente vai para a última etapa, que é encontrar a nossa variável. Então, como que você procede na última etapa? Também tem o seu caminho. Veja, você mantém a razão que tem a incógnita, então estou colocando aqui 8 sobre x, e as outras, elas são inversamente proporcionais. Então, você precisa automaticamente inverter. Então, ó, 5 sobre 4, você coloca 4 sobre 5, aí você tem vezes. A outra é 4 sobre 5, você coloca 5 sobre 4. Olha o que vai acontecer novamente, ó. 8 sobre x é igual. 4 vezes 5 é 20, sobre 5 vezes 4 também é 20. Ué, aqui simplificou, ó, fica 1. Então, vai sobrar 8 sobre x igual a 1. Passa o x multiplicando,
nós vamos concluir que x é 8. Então, assim, 8 horas por dia. É o mesmo 8. Então, aqui no x, ó, deu 8. Aí, pelas alternativas, letra A. Então, fazendo a leitura do problema, se 5 pedreiros, né, em 4 dias fizeram a obra trabalhando 8 horas por dia, se eu tenho agora 4 pedreiros trabalhando 5 dias no total, vão realizar a obra também em 8 horas por dia. Então, aqui, nessa questão, também deu o mesmo valor, correto? Também foi o mesmo valor. Aí você fala assim, ué, professor, então é sempre assim com a banca? Não, não é sempre assim. Mas tem muitas questões que serão nesse formato. Até porque, você vai ver, a gente tem mais uma questão de regra de 3 composta. Já estou projetando ela aqui. E aí, você automaticamente vai perceber o padrão aqui comigo. Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Para realizar um serviço, foram necessárias, vamos pegar aqui, ó, foram necessárias 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Então, automaticamente aqui, vamos identificar. Por exemplo, nós temos pessoas, vamos colocar aqui, ó, pessoas. Nós temos horas, dia. Nós temos tempo, dias. Então, vamos colocar aqui, tempo, dias. Vamos colocar as informações, né? 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Ó, o total de dias necessários, então aqui, ó, nós vamos colocar o x, que é o tempo que ele quer saber. Para que 3 pessoas, agora nós temos 3 pessoas, fizessem o mesmo serviço, trabalhando agora 8 horas por dia. Mantendo-se o mesmo ritmo, seria... Então, nós temos que achar o total de dias. A primeira parte foi feita, nós interpretamos o problema e identificamos as suas grandezas. Então, você vai pegar aqui a razão formada com a incógnita que está aqui, que é o tempo, e nós vamos relacionar com as outras, para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro horas, dia e tempo, dias. Primeiramente, vamos fazer as duas. Né? Se trabalhando 6 horas por dia fizeram todo o serviço em 5 dias, se você trabalha agora 8 horas por dia, então você aumenta essa jornada, matematicamente falando, nós vamos gastar menos dias. Porque assim, ó, se trabalhando 6 horas por dia fizeram o serviço em 5 dias, se o pessoal trabalha agora 8 horas por dia, aumentou 2 horas por dia, então a tendência, matematicamente falando, é que trabalhe, que faça o serviço em menos tempo. Então, se você tem ali uma setinha para cima, a outra para baixo, elas são opostas. Logo, a gente vai falar que horas, dia e tempo em dias são inversamente proporcionais. Correto? Perfeito. Aí agora, nós vamos analisar pessoas com o tempo, certo? Pessoas com o tempo. Vai ser o seguinte: 4 pessoas fizeram o serviço em 5 dias. Se nós temos agora 3 pessoas, ou seja, nós diminuímos a mão de obra,
matematicamente falando, nós vamos gastar mais tempo para fazer o serviço, correto? Então, mais uma vez, nós temos uma setinha para baixo e a outra para cima. Sendo assim, elas são opostas, nós vamos afirmar que pessoas e tempo são também inversamente proporcionais. Então, pegamos aqui mais uma questão em que tudo é inversamente proporcional. Bom, agora a gente vai para a última etapa, que é justamente nós encontrarmos o valor da nossa incógnita. E aí tem aquele processo que você precisa obedecer. Eu vou pegar aqui, então, a razão que tem a incógnita, que vai ser 5 sobre x, vou deixar normal, igual. Todas as outras são inversamente, então eu vou inverter. Então você vai ter o seguinte, ó, 4 terços eu coloco 3 quartos, e aí você tem vezes 6 oitavos, você coloca 8 sobre 6, certo? E aí veja, ó, 5 sobre x é igual. Aí você faz aqui, ó, 3 vezes 8 é 24, sobre 4 vezes 6 também é 24. Olha o que aconteceu. Eu vou simplificar, fica 1. Sobramos com 5 sobre x igual a 1. Passa o x multiplicando com 1, que fica x. E nós vamos concluir que x é igual a 5. As 3 questões de regra de 3 composta que nós trabalhamos da banca possuem o mesmo padrão, o mesmo perfil. Deu praticamente a mesma coisa. Então, com certeza você tem outras questões da banca nesse mesmo padrão, porém não é sempre que dá esse tipo de padrão. Tem que tomar cuidado. Não vai achando que é só assim, correto? Bom, então, interpretando aqui, ó, o que a gente conclui? Que, por exemplo, 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia fazem o serviço em 5 dias. E aí, 3 pessoas trabalhando 8 horas por dia, matematicamente falando, nós concluímos que também vão gastar 5 dias para fazer o serviço. Então, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra A, tá certo? Maravilha. Então, fizemos aqui até agora as 6 primeiras questões, tá? As 6 primeiras questões. O que acontece? Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, a gente trabalhou regra de 3 simples, regra de 3 composta, e agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de porcentagem, que é uma parte muito cobrada pelas bancas de maneira geral, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Bom, começando pela questão de número 7, e a banca IBFC, ela tem múltiplas questões de porcentagem. Então, você pode ter certeza que você vai encontrar até mesmo mais de uma vez, mais de uma questão falando sobre a porcentagem na sua prova. Então, nós temos aqui, ó, um corretor de imóveis contratado por Joana vende uma propriedade avaliada em R$300 mil, recebendo uma comissão de 10%, certo? Sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de 5% sobre a comissão do corretor. O montante em reais, né, o valor final que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão e da taxa, será de... Então, vamos lá. Como a gente fala em porcentagem, só uma lembrancinha aqui, uma regrinha que você tem que lembrar. Toda vez que você trabalhar com a porcentagem, por exemplo, X%,
você sempre precisa lembrar que você vai ter ali uma fração. E essa fração, o seu denominador, é sempre igual a 100. Então, x% é x sobre 100. Vou pegar um exemplo. Se você tiver 15%, isso aqui é a mesma coisa que 15 sobre 100. E você pode dividir 15 por 100. Isso é 0,15. Se você tiver 25%, isso é a mesma coisa que 25 sobre 100. E você pode dividir 25 por 100. Isso é 0,25. Então, vai ter circunstâncias que você vai trabalhar na forma fracionária. E você pode simplificar, não tem problema. E vai ter circunstâncias que você pode, trabalhar com o número decimal. Não tem problema, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Aí, vamos voltar no problema. O problema fala assim, que primeiro vai ter uma taxa que vai ter que abater dos 300 mil de 10%. Então, nós vamos calcular 10% de 300 mil, certo? Que taxa é essa? É a comissão do corretor, que é 10% do valor total da venda. E aí, só para você saber, quando você tem aqui esse DE aqui, na matemática, é a mesma coisa que multiplicação. Você não pode esquecer disso, é usado o tempo todo quando nós trabalhamos a porcentagem. Então, aqui, 10%, pela regrinha que nós vimos, é 10 sobre 100. Aí você tem vezes 300 mil. O que eu posso fazer aqui, Eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, você tem 3 mil, que sobrou aqui, vezes 10. Quanto que é 3 mil vezes 10? Vai ser 30 mil. Ou seja, o corretor, ele recebeu ali uma taxa de 30 mil, certo? Beleza. Só que o problema fala que tem que abater também uma taxa em cima do valor da comissão do corretor. Uma taxa de 5%. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você calcula 5% de 30 mil. E aí, olha só. 5% é 5 sobre 100. Vezes 30 mil. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Aí você tem 300 que multiplica 5. Quando você faz esse produto, você tem R$ 1.500, que precisa ser abatido também. Então, tudo que precisa ser descontado dos 300 mil é o seguinte, 30 mil mais 1.500. Isso é o mesmo que R$ 31.500. Quando você abate 300 mil menos 31.500, você vai ter R$ 268.500. Ou seja, o montante em reais que Joana receberá depois desses descontos vai ser de 268.500. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Você vai perceber que as questões de porcentagem da banca não são difíceis. Você só precisa tomar o cuidado na sua interpretação. Mas não são aquelas questões, mirabolantes, que você tem que ficar imaginando um monte de coisa. Tá certo? Então, trabalhamos aqui a questão de número 7,
onde nós entramos agora na parte de porcentagem. Vamos para a questão de número 8. Olha só, que interessante. Tem muitas questões semelhantes a 8. Veja, uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00 cada, e já com desconto de 15% do valor original. Aí o problema pergunta, o valor original dessa camiseta nós não sabemos, é o que nós vamos descobrir. Eu vou chamar, por exemplo, por X, esse valor original, certo? Beleza. E aí o problema fala que teve um desconto de 15%. Então eu vou colocar aqui, ó, 15% de X. Então, 15% de X é o seguinte. Vamos lá. 15% de X. 15%, nós sabemos que é 15 sobre 100. Aqui você tem uma multiplicação vezes X. Se você divide 15 por 100, isso é 0,15x. Então, essa camiseta teve um desconto de 0,15. Algebricamente falando, é o seguinte, ela custa X, eu vou abater 0,15x. Como se trata de desconto, eu coloquei menos. Então, aqui, ó, 1x menos 0,15x. Isso nada mais é que 0,85x. É a mesma coisa. Então, a camiseta com o desconto, ela custa 0,85x. Só que a gente tem o seu valor real, R$ 85,00. Então, basta você colocar 0,85x igual a R$ 85,00. E aí, o que acontece, né? X é igual a 85 sobre 0,85. Sobre 0,85. E aí, você tem uma divisão com número decimal. E aí tem uma regrinha, preste atenção. Por exemplo, para eu eliminar a vírgula, eu vou multiplicar por 100 aqui embaixo. Se eu multiplicar por 100, a minha vírgula vai andar 2 casas para a direita. E aí, automaticamente, a vírgula vai desaparecer. Só que se eu multiplicar por 100 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 100 em cima. Senão vai ficar errado. Então, quando eu faço esse processo, você vai ter o seguinte. X vai ser igual a 8.500 sobre 85. E aí, quando você divide 8.500 por 85, você vai achar R$100. Então, antes desse desconto de 15%, a camiseta ela custava R$100. Pessoal, preste atenção. Tem um aluno que ele domina um pouco mais, principalmente a parte de porcentagem, faz muita conta de cabeça, que fala, ai, não precisa de tudo isso. Claro que precisa. Eu estou pensando no aluno que tem mais dificuldade. Se na matéria de porcentagem você tem mais facilidade mental de pensar de forma mais rápida na sua cabeça, parabéns para você. Tranquilo, usa isso em seu favor. Agora, tem muita gente que não tem essa visão, que precisa da matemática passo a passo. Vou te dar uma dica. Uma questão como essa, você pode ir pelas alternativas. Cada alternativa é um suposto valor original da camiseta. Então, você aplica um desconto de 15% em cada alternativa. O que der 85
vai ser a alternativa correta. Você pode fazer dessa forma. Talvez você até deva pensar assim. Só que até você chegar nesse processo, você precisa ver, né, os caminhos da matemática. Por quê? Tem muitas situações que não dá para você fazer de forma direta e não dá para você fazer usando as alternativas. Você vai ter que passar por todo o processo. E aí, se você nunca viu, se você não sabe, não vai dar conta. Vai errar a questão à toa, entendeu? Então, eu preciso te mostrar os caminhos matemáticos que existem. Então, se você já domina, já tem facilidade, vai para outra matéria. Você não precisa perder seu tempo vendo as questões de porcentagem. Já trabalha ela do seu jeito. Manda bala, vai para cima. As outras matérias que você não domina, que é normal, vai vendo passo a passo, tá certo? Maravilha. Então, fizemos aqui a questão de número 8. E aí você viu o processo, como que a gente constrói uma equação nesse perfil de questão, tá certo? Vamos pegar aqui, então, a questão de número 9. Vamos lá. Olha só, a questão fala assim, um smartphone tem o preço inicial de R$ 1.500. A taxa de seguro é de 4% sobre o valor do smartphone. E os clientes que optam pelo pagamento à vista recebem um desconto de 20% sobre o custo total, que inclui esse seguro. Se um cliente efetuou o pagamento à vista, quanto que ele gastou? Então, vamos começar aqui a pensar. Primeira coisa, nós vamos ter que calcular, então, 4% de 1.500. Nós vamos ter que fazer isso. Então, vamos lá. 4%, 4 sobre 100, vezes 1.500. E aí, por exemplo, vou cortar 2 zeros com 2 zeros, 15 vezes 4, R$ 60. A taxa de seguro, então, é R$ 60. Então, o custo total do smartphone vai ficar o seguinte, R$ 1.500 mais o seguro de 60. Ou seja, R$ 1.560. Bom, tá aqui. Uma pessoa compra à vista. Se ela compra à vista, ela tem um desconto de 20%. Então, nós temos que calcular 20% de 1.560. E aí você vai ter o seguinte, isso aqui é 20 sobre 100 vezes 1.560. Vou cortar um zero com zero, o outro zero com outro zero. 156 vezes 2. Isso vai ser R$ 312. Então, a pessoa que pagou à vista vai ter um desconto de 312. Então, quanto que ela pagou? Você faz 1.560 menos 312. Vai dar R$ 1.248. E aí, dentre as alternativas, ficamos com a letra B. Então, veja, fomos interpretando o problema e fazendo etapa por etapa. Belezinha? Chegamos aí na questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. Vamos lá. E aí a gente chega na metade do nosso material, do segundo material. Então a questão fala assim, em uma cidade há 2 empresas, A e B, certo? Beleza. Aí que oferecem serviços de entrega de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são de bicicleta. Enquanto que na empresa B, 15% dos entregadores
vão de bicicleta. Então, uma é 25%, a outra é 15%. Se a empresa A possui 120 entregadores e a empresa B possui 80, o número total de entregadores que utilizam bicicletas são. Então, nós temos a empresa A. A empresa A tem 120 entregadores e 25% usam bicicletas. Então, você faz 25% de 120. Tem gente que na sua cabeça pegou o 120 e repartiu por 4. Que aí vai dar 30, 30, 30 e 30. Então já matou os 25%. Tem gente que não consegue visualizar isso. Então, por exemplo, 25% de 120, você pode colocar assim, ó, agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. 25% é 25 sobre 100 vezes 120. Se você fizer 25 dividido por 100, é 0,25 vezes 120. Efetuando esse produto, você vai achar 30 entregadores. Vão de bike. E aí você tem a empresa B, que tem um total de 80 entregadores. E 15% são de bike. Então você tem que fazer, ó, 15% de 80. E aí você faz 15% é 15 sobre 100 vezes 80. Então, o que acontece aqui, ó? 15 sobre 100, se você dividir, vai dar 0,15 vezes 80. Se você multiplica 0,15 por 80, você vai achar 12 entregadores vão de bike. O total de entregadores que vão de bicicleta, 30 mais 12, vai ser igual a 42 entregadores. Ficamos aqui com a letra C. Tá certo? Maravilha. Isso é para você treinar e para você conhecer, né, o padrão da banca, como ela vai te cobrar na sua prova dos Correios. Chegamos então na metade do nosso material. Respira, toma uma água, pausa, vá ao banheiro, estica a coluna. Você que está assistindo aí seguidão à aula, é importante você dar uma pausa aí de uns 5 minutos, dar uma levantada, leva oxigênio para o cérebro, faz um alongamento, e eu estou falando sério para você não ficar muito assim, porque você precisa mudar um pouco seu ambiente. Isso faz parte dos seus estudos, né? Completamos aqui, ó, praticamente 1 hora de aula. Beleza, feito isso, né? Toma um café, joga uma água no rosto, independentemente do horário que você está estudando, certo? E aí você volta e continua. Se você for fazer tudo de uma vez, se você for estudar em um outro horário, você já sabe, pausou, onde você parou, qual é a questão que você parou e depois você prossegue, sem nenhum problema, tá certo? Maravilha? Mas aqui a gente já vai então prosseguir. Estamos agora, né, na questão de número 11, que vai dizer o seguinte. Vamos lá, a questão de número 11, ela vai falar o seguinte. Joana contrata um advogado para receber o valor de R$200 mil sobre uma causa. O advogado consegue receber 80% deste valor e cobrou 30% de honorários do valor recebido por Joana. Beleza. A quantia em reais que Joana receberá, já descontando o valor dos honorários do advogado, será de... Então vamos começar a pensar aqui. Primeiramente, a gente pode fazer aqui 2 etapas. A gente vai pegar aqui o seguinte. Primeiramente eu vou calcular. Vamos fazer assim. 80%
certo? De 200 mil, que é o valor que ele consegue ganhar do total, certo? E aí, então, a gente vai fazer essa conta. 80% é o mesmo que 80 sobre 100, que multiplica 200 mil, certinho? E aí, no caso, eu posso simplificar 2 zeros com 2 zeros, e a gente vai sobrar com 2.000, que multiplica 80. Quando você faz esse produto, você vai achar 160 mil. Ou seja, dos 200 mil, ele consegue receber 160 mil. Só que aí ela tem que pagar a parte dele, que ele cobra 30% do que Joana ia ganhar. Então, a gente tem que fazer agora o seguinte: 30% de 160 mil. Então, a gente tem que fazer esse cálculo aqui agora. Então, 30% de 160 mil, você vai fazer o seguinte: 30% é o mesmo que 30 sobre 100, que multiplica 160 mil. Tá aqui. Agora, então, a gente vai cortar 2 zeros. E aí, a gente vai fazer esse produto aqui, 1.600, que multiplica 30. Quando você faz essa conta, nós vamos achar 48 mil, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte: voltando à pergunta do problema, o problema está perguntando assim: a quantia em reais que Joana receberá, já descontando o valor do advogado. Então, a gente tem que descontar esse valor. Então, você vai fazer 160 mil menos 48 mil. Fazendo essa diferença, Joana vai ganhar ao todo 112 mil reais. E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra E, tá certo? Então, fizemos aí a questão de número 11, fizemos em 2 etapas. Tem gente que faz, por exemplo, 30% de 80% dá 24%, e aí você pega os 24% de 200 mil, também dá na mesma, belezinha? Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui, vamos agora para a nossa questão de número 12. A questão ela vai falar o seguinte: Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso, e o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Então, né, ele tem que fazer o seguinte: a parte de juros vai ser 20% de 80% da dívida, que é 3.600. Então, é o seguinte, nós temos que fazer isso aqui, ó. 20% de 80% de R$ 3.600, certo? Bom, primeiramente, a gente pode trabalhar essa etapa aqui, ó. 20% de 80%. Existe uma regrinha, uma técnica, que se você lembrar na hora, você pode aplicar. Veja que esse termo aqui e esse termo, em porcentagem, tem o zero. Então, você pode cortar o zero com zero e fazer o produto normal. 2 que multiplica 8 é o mesmo que 16%. Então, 16% de 3.600, certo? Ou você pode aplicar o conceito completo, tá? Você coloca ali 20 sobre 100, que multiplica 80 sobre 100, não tem problema nenhum, é a mesma circunstância. Tá, então ali agora, 16% é o seguinte, você vai ter 16 sobre
100 que multiplica 3.600. Tá aqui. Então, eu vou cortar 2 zeros. E aí, nós vamos sobrar com 16 que multiplica 36. Se você fizer essa conta, vai dar um total de R$ 576 de juros, certo? R$ 576 de juros. Então, se o valor da dívida é 3.600, então ele vai pagar 3.600 mais 576. Fazendo essa soma, vai dar aí R$ 4.176. É o valor que ele vai pagar aí, por exemplo, da dívida, tá certo? Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B diretamente. Trabalhamos então mais 2 questões específicas envolvendo aí a parte de porcentagem. Vamos prosseguindo, pegando aí a próxima questão. Nós vamos ter a questão de número 13. A questão vai ser o seguinte, vamos lá. Paulo gastou 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista e ainda restou 1.140. Nessas circunstâncias, o valor que Paulo recebeu de indenização foi um valor entre. Então vai ser o seguinte, eu vou chamar de X, por exemplo, o valor recebido, certo? Então esse é o primeiro ponto. Aí, ele gastou 40% de 60% do valor que recebeu. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 40% de 60%. Mais uma vez, aconteceu o que eu já te falei, ó. Eu tenho esse termo aqui em porcentagem, eu tenho esse termo aqui em porcentagem. Como ambos os termos têm o zero, você pode cortar. E aí você faz 4 que multiplica 6 é o mesmo que 24%. É a mesma coisa, tá certo? Pois bem, 24%. O que acontece? Aí vai acontecer o seguinte, vamos lá. Nós temos que calcular 24% de X, que é justamente o valor que ele recebeu, tá? E aí, então, a gente está aqui na forma algébrica, a gente vai ter que desenvolver isso. 24% é o mesmo que 24 sobre 100. Aí vai ficar assim, ó, 24 sobre 100, lembrando aqui mais uma vez que esse DE se trata de multiplicação. Então, você vai ter o seguinte, 24 sobre 100, que multiplica X. E aí eu vou dividir. 24 por 100 é 0,24x. 0,24x. Então é o seguinte, isso foi o que ele gastou. Então veja, ele vai receber uma grana e dessa grana ele gastou 40% de 60% do valor, que deu 24% do valor que ele ganhou. Algebricamente falando, é 0,24x. Só que o problema fala que depois que ele fez esse gasto, ele sobrou com 1.140. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o gasto, que é 0,24x, mais o que sobra, 1.140. Foi o que sobrou. Aí, isso tudo vai ser igual ao valor que ele ganhou. Concorda? Você vai somar aqui, ó, o valor que ele gasta, mais o valor que sobra. Somando tudo, você vai ter o valor que ele ganhou, que nós representamos por X. Pois bem, então agora vai ser o seguinte, eu vou manter aqui o 1.140, isso vai ser igual a X, e aí eu vou pegar o 0,24
e vou jogar para lá. Então, você tem menos 0,24x, certo? E aí é o seguinte, o que acontece? Vamos organizar essa conta aqui, ó. Se você fizer x menos 0,24x, você vai ter 0,76x. E aí, isso vai ser igual a 1.140, correto? Passa dividindo, então x aqui vai ser 1.140 dividido por 0,76. Em alguma questão para trás, a gente já fez aquele esqueminha de eliminar a vírgula. Ou seja, eu vou pegar aqui o valor de baixo e vou multiplicar por 100. Porque aí a nossa vírgula vai andar 2 casas para a direita. Só que se eu multiplicar por 100 embaixo, eu tenho que multiplicar por 100 em cima. Senão vai ficar errado. Fazendo então esse produto, você vai ter que x é igual 1.140 que multiplica 100, vai ficar 114.000. Tudo isso dividido por 76. Então, a vírgula andou 2 casas, 76. Eliminando a vírgula, você vai ter o seguinte, ó, 114.000 dividido por 76, você vai achar R$1.500. Esse é o valor que ele recebe. E aí o problema pergunta, né? O valor que Paulo recebeu de indenização foi um valor entre. Aí, pelas alternativas, fica com a letra E. É um valor que é maior que 1.450 e menor que 1.550. Tá certo? Então tá aí. Cuidado com esse tipo de questão. A gente já fez questão assim que se parece com essa. Aí eu já dei a dica que você pode usar das alternativas. Essa questão já não dava para usar pelas alternativas, que foi quando eu falei lá também, que era muito importante que você visse o caminho de montar a equação e tudo mais, porque tem hora que você não vai ter outro recurso, tá certo? Muito bem, então, trabalhamos a questão de número 13. Vamos para a questão de número 14. Vamos lá. Vamos projetar. A questão fala assim: o preço de um produto na vitrine estava anunciado com 20% de desconto à vista. Porém, Mariana obteve outro desconto de 10% sobre o valor do produto já descontado os 20%. Nessas condições, o desconto total obtido por Mariana na compra do produto foi de... Bom, primeiramente, tem situações dentro da porcentagem que a saída, né, mais tranquila é você supor um valor. Então, vamos supor aqui que esse produto da vitrine, né, tinha o seu valor inicial de R$100, pegando um valor redondo e fácil da gente trabalhar, correto? Então, vamos supor que o seu valor fosse R$100. O que acontece? Primeiro, ele está tendo um desconto de 20%, que é o que está sendo anunciado. Então, por exemplo, 20% de 100. É claro que muita gente olha e fala o seguinte: 20% de 100 é o mesmo que R$20, tá? Então, normal, 10% é R$10. Então, assim, como é envolto de 100, fica fácil. Então, só que eu vou organizar aqui para quem, né, tá vendo agora, tá recordando e por aí vai. Então, aqui, ó, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Então, você faz 20 sobre 100, que multiplica 100. Tá aqui, ó. E aí, você vai fazer o seguinte: eu vou cortar o 100, o 0 com 0. Vai sobrar 20 vezes 1, que vai ser 20, como a gente já comentou.
E aí, então, se está tendo esse desconto de R$ 20 aqui no caso, a gente vai abater. Então, de R$ 100 menos 20 vai ser um total de R$ 80. Só que o que o problema fala? Que Mariana, no ato da compra, ela teve mais 10% de desconto sobre o valor do produto já descontado os 20. Ou seja, ela teve 10% em cima do valor de R$ 80. Então, você tem que fazer aqui, ó, 10% de 80. Quem já domina sabe que é 8, mas vamos lá. 10% é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 80, correto? Aí eu vou cortar um 0 com 0, outro 0 com outro 0. Então vai ser R$8. Então ela teve esse desconto também. Então ali, ó, quanto que ela pagou no final das contas? 80 menos 8, ela pagou R$ 72, né? Esse produto que custava R$ 100, com esses dois descontos, ela acabou pagando R$ 72. Mas qual foi o valor do desconto que ela teve? Se você fizer 100 menos 72, você vai achar R$ 28 de desconto. Só que as alternativas, elas estão em porcentagem. Então, você tem que transformar para porcentagem. Como estamos girando em torno de R$ 100, né? Em porcentagem, R$ 28 em relação a R$ 100 é o mesmo que 28%. É a mesma coisa. Então, assim, você nem precisa montar regra de 3. Como tudo gira em torno de R$ 100, então isso aqui vai ser o mesmo que 28%. Correto? Maravilha? Então, ficamos com a letra C. Trabalhamos, então, a questão 14 e aí fica essa dica. Tem situações que você vai supor um valor. Fica muito mais fácil de você trabalhar. Tem situações que você pode trabalhar com base nas alternativas. Vai ficar muito melhor. Então, tudo vai depender, tá certo? Vamos para a questão de número 15. Vamos lá, que nós já fizemos questões semelhantes, mas vamos ver, ó. Paulo foi a uma loja e pagou R$ 238 por um produto, já incluso 15% de desconto, já estava incluso, sobre o preço do produto exposto na vitrine. Nessas condições, o valor do desconto atribuído ao produto, tá? Às vezes ele vai te perguntar qual é o valor desse produto sem esse desconto. Aí muitas das vezes você vai recorrer pelas alternativas, né? Ou então vai montando a equação, que é o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Vamos supor que X seja o valor inicial desse produto, sem esse desconto. Então, ele está tendo um desconto de 15%. Então, por exemplo, 15% de X, certo? É isso. Então, 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Então, você tem 15 sobre 100 que multiplica X. Quando você divide 15 por 100, você tem 0,15 X, tá aqui. Então agora a gente vai fazer esse desconto de forma algébrica. Eu vou pegar aqui, ó, X menos 0,15X. Você precisa abater. Lembrando que o valor que acompanha X aqui é 1. Então você tem 1X menos 0,15X. Fazendo esse desconto, você vai ter 0,15
0,85x. 0,85x. E aí vai ser o seguinte, preste atenção no que vai acontecer. O problema fala o valor desse desconto. Ó, com esse desconto de 15%, né, Paulo pagou R$ 238 no produto, com esse desconto. Aí ele pagou R$ 238. Então vai ser o seguinte, 0,85x, por exemplo, vai ser igual a 238. E aí então a gente resolve essa equação. X é igual a 238 sobre 0,85. Tá aqui, sobre 0,85. O que acontece, né? Mais uma vez, uma divisão com vírgula. Então, ó, olha o nosso recurso. Vou multiplicar por 100, porque eu tenho duas casas após a vírgula. Então, a minha vírgula vai andar essas duas casas e automaticamente ela desaparece. Só que eu tenho que multiplicar por 100 o meu numerador, senão fica errado. Então, daqui, nós vamos ter que x é igual 238 que multiplica 100 vai ser 23.800. E aí, dividido por 0,85 que multiplica 100 vai ser 85. Beleza. A vírgula foi desaparecida. 23.800 dividido por 85 vai ser R$ 280. Então, esse produto, sem esse desconto de 15%, ele custa R$ 280. Com esse desconto de 15%, ele custa R$ 238. O problema é saber qual foi o desconto, que é justamente essa diferença. Então, você coloca 280 menos 238. Fazendo a diferença, esse desconto foi de R$ 42. E aí, então, dentre as alternativas, ficaremos com a letra A. Tá certo? Perfeito. Então, trabalhamos aqui, pontuamos mais uma questão de porcentagem, que você pode ter certeza, como eu já te disse, provavelmente você vai encontrar mais de uma questão na prova dos Correios. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pontuar a questão de número 16 e aqui a gente começa a trabalhar com juros simples. Então, a gente vai fazer algumas questões agora específicas sobre juros simples. E aí, antes da gente começar, eu vou fazer um esqueminha teórico que vai ser muito importante para você sobre a parte de juros, beleza? Vamos lá. Escreva assim, ó. Vamos colocar... Deixa eu colocar assim, ó, resumo. E aí, você vai colocar assim, juros simples. A primeira relação é essa aqui, ó. J, que é igual a C, que multiplica I, que multiplica T. Você vai ter o seguinte, o J significa juros. Esse C aqui é o mesmo que capital, que é o valor inicial. Esse I aqui, ó, vai ser a taxa, que é dada em porcentagem. E esse T vai ser o tempo. O que você tem que lembrar? Que taxa e tempo caminham juntos. Por exemplo, se um tiver em anos, o outro tem que estar em anos. Se um tiver em meses, o outro tem que estar em meses, e assim por diante. Então, essa aqui é a primeira fórmula. Você tem também uma segunda fórmula do montante. Olha só.
Montante, que é o valor final, é capital mais os juros. Só que aqui onde tem os juros, eu vou colocar a sua fórmula. Montante, então, é o capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí a gente pode colocar agora o capital em evidência. Fica o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, esse M aqui significa montante. Então, você tem essas duas fórmulas que é fundamental que você saiba. Eu vou fechar aqui. Anote esse esqueminha. E vamos voltar aqui para a nossa questão de número 16. A questão vai falar assim: um empréstimo bancário no valor de 90 mil foi quitado 5 meses depois, pelo valor de 94.050. Então, veja, o empréstimo é o nosso valor inicial, é o capital, 90 mil. Foi quitado no valor final de 94.050, que vai ser o nosso montante. E aí, o tempo é 5 meses. O problema pergunta: assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal, correto? Então, veja, o tempo, só para a gente conferir, o tempo, ele também já está em meses. Então, a gente não tem que mudar nada. Então, é o seguinte: como envolve montante, eu vou usar a fórmula do montante. Vou colocar aqui, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. O nosso montante aqui, então, é 94.050, que vai ser igual ao capital, que é 90 mil, que multiplica 1 mais a taxa que eu quero encontrar, vezes 5, que é o tempo em 5 meses. Vou pegar o 90 e vou passar dividindo. Então, você tem 94.050 sobre 90 mil. Isso vai ser igual. Aí você vai ter o seguinte ali, O que ficou do lado de cá? 1 mais a taxa vezes 5. E aí agora, então, quando você faz essa divisão, você vai achar 1,045, que vai ser igual a 1 mais a taxa vezes 5, correto? Tá. Jogando 1 para cá, por exemplo, 1,045 menos o 1 vai ser igual a 5, que multiplica aí. E aí logo você tem que 5 que multiplica aí, fazendo ali 1,045 menos 1, quando você faz essa diferença, você vai achar 0,045. Passando ali o 5 dividindo, você vai ter que a taxa é 0,045 dividido por 5, certo? E aí, então, efetuando a divisão, a taxa vai ser 0,009, tá? E aí você tem que lembrar que a taxa, ela é dada em porcentagem. Para transformar para porcentagem, você vai multiplicar por 100. E aí, no caso, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, a taxa, então, vai ser 0,9%, certo? E aí, o que acontece? 0,9% é a letra C. Cuidado para você não confundir com a letra D. Pensando ali, por exemplo, na hora da prova, um 0 a mais ali passa despercebido, tá certo? Então, trabalhamos aqui a questão de número 16, que foi a nossa primeira questão referente aí à parte de juros simples. Maravilha. Então, eu fiz o esqueminha teórico, faça as suas anotações, isso é muito importante. Vamos lá, vamos pegar a próxima questão.
A questão de número 17. Veja, um capital de 30 mil. Então, nós temos o capital aplicado com uma taxa de juros de 5 meses, né? Então, durante 5 meses, o tempo aqui está dado em meses, resultou um montante de 31.050. Então, vamos lá. Nós temos o capital, que é 30 mil, certo? Nós temos o montante, que é 31.050. Nós temos o tempo, que é 5 meses. E aí, continuando, o problema fala: assinale a alternativa correta que apresenta a taxa de juros anual dessa aplicação. Considere 2 casas decimais. Então, assim, ele quer saber a taxa em anos. Primeira coisa é a gente transformar o tempo. O tempo é o seguinte: 1 ano equivale a 12 meses. O tempo foi dado em meses, 5 meses. 5 meses equivale a X anos. Então, a gente está transformando 5 meses para anos. Multiplicando cruzado, 12x é igual a 5 vezes 1, que é 5. Quando você isola o x, 5 sobre 12. Então, 5 meses é o mesmo que 5 sobre 12 anos. Beleza. O que acontece? Tudo transformado. Como tem montante, fórmula do montante. Montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Você agora substitui. O montante vai ser 31.050, que vai ser igual ao capital, que é 30 mil, vezes. Aí você coloca assim, ó, 1 mais a taxa que eu quero descobrir, vezes o tempo em anos, ó, 5 sobre 12. Então, agora vamos fazer as etapas. Vou pegar o 30 mil e vou passar dividindo. Então, você vai ter 31.050 sobre 30 mil. Tá aqui. Isso vai ser igual. De cá eu vou copiar por enquanto. 1 mais 5 sobre 12i. Aí, 31.050 dividido por 30 mil vai ser 1,035. Isso é igual a 1 mais 5 sobre 12i. Vou pegar aqui o 1 e organizar. Vai ficar 1,035 menos 1, que vai ser igual a 5 sobre 12i. Quando você subtrai, ali você vai ter 0,035, que vai ser igual a 5 sobre 12i. Tá certo? Vou pegar o 12 e vou passar multiplicando. Então, você vai ter 5i, que é igual 0,035 vezes 12. Você vai achar 0,42. Logo, a taxa vai ser 0,42 dividido por 5. Aí eu vou fazer uma coisa aqui para você ver que pode ser em cima também. Nós temos ali uma divisão com decimal. O valor de cima, 0,42, tem 2 casas após a vírgula. Então, eu vou multiplicar por 100, porque são 2 casas após a vírgula, e eu vou multiplicar por 100 embaixo, porque senão vai dar problema. O que eu faço em cima, eu faço embaixo e vice-versa. Então, ali, a taxa vai ficar assim, ó, 42 dividido por 500. A gente fez esse processo para eliminar a vírgula. Então, a nossa taxa, fazendo essa divisão, vai ser 0,0
84. E aí você pega essa taxa e multiplica por 100 para transformar para porcentagem. Então, a nossa taxa é o seguinte, a vírgula vai andar 2 casas, vai ficar 8,4%, correto? A taxa, então, é 8,4%. E aí, dentre as alternativas, ficamos com a letra D. E aí, perceba que nós transformamos o tempo para anos. E aí, como a taxa a banca pediu em anos, e aí já fica tudo certo. Belezinha? Fizemos, então, a questão de número 17, mais uma questão aí envolvendo juros simples. Qualquer coisa, pausa o vídeo, vai fazendo as suas anotações, vai voltando, se for o caso, e vamos lá. Vamos pegar a próxima, questão de número 18. Vejamos. Um investidor aplicou um capital de 150 mil. Já vou até colocando assim, ó. Um capital de 150 mil. Beleza. Há uma taxa de juros simples por um período de 90 dias. O tempo, eu vou primeiro colocar assim, ó. 90 dias e nós temos que achar essa taxa. Aí o problema fala, resultando em um ganho de 6.750. Isso é os juros. Os juros ali, 6.750. Então, a taxa de juros anual dessa aplicação é... Bom, então, vamos por partes primeiro, né? Vamos fazer o seguinte. 90 dias é o mesmo que 3 meses. Primeiro vamos fazer em meses, depois a gente já leva para anos. Eu vou te mostrar outra ideia. Então aqui não fala de montante, não tem nada disso. Então a gente vai jogar a primeira fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então vamos lá. Os juros é 6.750, que vai ser igual. O capital é de 150 mil. Tá aqui. E aí isso que multiplica a taxa que eu quero descobrir vezes o tempo, 3 meses. Se eu for fazer até o final, nós vamos achar a taxa. A taxa que nós encontrarmos estará em meses. Aí depois a gente vai converter para anos. Mas vamos lá. Então ali eu vou ter o seguinte. 6.750. Aí eu vou fazer ali, ó. 150 mil vezes o 3. Eu vou fazer esse produto. Nós vamos achar 450 mil vezes a taxa. Então, eu vou pegar 450 mil, vou passar dividindo, já vou fazer assim, ó, a taxa vai ser 6.750 sobre 450 mil, correto? E aí, então, você vai ter que a taxa, quando você divide, você vai achar 0,015, vai dar esse valor. Transformando para porcentagem, você multiplica por 100. Então, a taxa ali, ó, a vírgula vai andar 2 casas, é o mesmo que 1,5% ao mês. Só que temos que mudar para ano. Para mudar para ano, basta multiplicar por 12. Então, a taxa de forma anual, ela vai ser o seguinte... 1,5% vezes 12. Então, a nossa taxa vai ser 18% ao ano. Aí eu fiz essa mudança aqui. Posso transformar antes? Posso, mas eu fiz assim para você ver que é um caminho também seguro. E aí, então, ficamos com a letra B. B de bola, B de bonito. Muito bem, então, mais uma questão concluída com sucesso. Vamos prosseguindo.
Vamos para a questão de número 19. Temos aí mais duas questões específicas do nosso material, tá certo? Então vamos lá. O esquema vai ser o seguinte. A questão vai falar assim: assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de 50 mil durante 3 meses com uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Então, o tempo e a taxa já estão em meses. E o problema quer saber o montante. Então, beleza. Nós temos que o capital é de 50 mil, certo? Nós temos que o tempo é de 3 meses. A taxa foi dada em 2,5% ao mês. E aí, eliminando a porcentagem, 2,5 dividido por 100. Você vai ter 0,025. É a mesma coisa. E aí, nós queremos o montante. Vamos jogar na sua fórmula. Sabemos que o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Eu sempre sugiro que o aluno coloque a fórmula em todas as questões. Isso te ajuda a guardar. Então aqui, ó, o montante vai ser o seguinte. Pega o capital que é 50 mil, que multiplica. Aí você tem 1 mais a taxa já transformada, 0,025, vezes o tempo, 3. Reforço. Percebam que a taxa e o tempo já estão em meses. Então, aqui, ó, o montante vai ser 50 mil, que multiplica 1 mais. Aí nós temos que fazer essa conta. 0,025 vezes 3 é 0,075, correto? Então, aqui o nosso montante vai ser 50 mil vezes 1,075. Conclusão, fazendo esse produto, você vai achar 53.750 reais. Então, o que aconteceu? Foi aplicado 50 mil durante 3 meses, com a taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Vai render ali, né? Foi para 53.750. Pelas alternativas, ficamos com a letra C. Maravilha. E aí nós temos mais uma questão específica de juros simples da banca IBFC. Então vamos lá para a gente fechar essa nossa segunda aula com chave de ouro. A questão fala assim: uma aplicação feita no regime de juros simples rendeu um montante igual a 17 mil. Então, montante vai ser igual a 17 mil. Após 5 meses. Então, o tempo de 5 meses. Vamos deixar aqui. Há uma taxa de 4% ao mês. Então, veja que o tempo e a taxa já estão em meses. No caso da taxa, nós vamos eliminar a porcentagem. Pega o 4, divide por 100. Isso é o mesmo que 0,04. E aí o problema fala: diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta os juros obtidos pela operação. Então, o problema quer saber os juros. Vamos lá, então. Primeiro, montante, capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, correto? Então, o montante é de 17 mil. Igual, nós vamos encontrar o capital,
Capital que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,04 já transformado, vezes o tempo de 5 meses. Então, você tem 17.000, que vai ser igual ao capital vezes 1 mais 0,04, que multiplica 5. Esse produto aqui, ele vai dar 0,2. Certo? Então, dali você tem 17.000, que vai ser igual ao capital vezes 1,2. Passa dividindo, esse capital vai ser 17.000 sobre 1,2. Então, esse capital foi de 17.000 sobre 1,2. E aí, quando você faz essa divisão, você vai achar 14.166,67, aproximando, porque ali deu uma dízima, tá? Perfeito. Esse é o capital. Aí o problema é saber quanto que foi de juros. Então, o que você tem que saber? Lembrar do seguinte: montante é o capital mais juros. Se você isolar os juros, vai ser montante menos o capital, né? O valor final menos o valor inicial. Então, esses juros vai ser 17.000 menos 14.166,67. E aí, juros vai ser igual, fazendo a diferença, 2.834. Eu aproximei, tá certo? Mas quando você olha para as alternativas, olha a letra B. A banca deixa indicado aqui, ela aproxima só 2 casas após a vírgula, tá? Eu meio que fechei. Normalmente, as bancas arredondam, normalmente, tá certo? Mas pode acontecer, como aconteceu agora, e a banca deixar do jeito que tá. Então, o que acontece? Nessas 2 aulas, trabalhamos muitos detalhes importantes, focado aí para o concurso dos Correios, tá certo? Pega o material, refaça. É claro que é importante que você passe pela parte teórica, tá? Não são muitos conteúdos, então dá para você matar rápido e depois ficar extremamente focado em fazer exercícios. Belezinha? Então, foi isso. Foi muito bom passar com vocês essas 40 questões aí. Vamos para cima com força total e eu te vejo na próxima. Até lá!